Nesse dia, eu quero compartilhar com você algumas coisas interessantes, e eu uso muito essa palavra, interessantes, porque acho e vejo a Bíblia realmente como algo muitíssimo interessante. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nela nós vamos encontrar muitíssimas histórias. Interessante observar que a Bíblia é um relato histórico. Nós vamos encontrar também muitas poesias. A Bíblia é também um livro, em muitas partes, um livro poético. Mas nós vamos encontrar na Bíblia muitas e muitas figuras de linguagem, muitas e muitas alegorias. A Bíblia usa de muito simbolismo, de muitas figuras de linguagem. E uma das coisas que nós aprendemos à luz da palavra do Senhor é que se nós ficarmos somente com as histórias, se nós ficarmos somente com as poesias, com as figuras e alegorias, a Bíblia será apenas um livro comum. E a Bíblia não é apenas e nunca será um livro comum. Nós aprendemos que a Bíblia é a forma como Deus se revelou a nós, de forma gradual, mas constante. Deus se revelou e Deus tem se revelado a nós, aos homens. Deus a inspirou e cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e digna de toda aceitação. E quando ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus ou inspirada pelo Espírito Santo, ela gera vida e transformação na vida daqueles que buscam a Deus e procuram conhecer a Deus através da Bíblia, a sua palavra. Uma das coisas que nós vamos observar é que a Bíblia, ela se explica por ela mesma. A Bíblia não precisa de absolutamente nada e mais ninguém, ainda que exista muitos métodos de estudo, de interpretação, ainda que tenhamos vários estudos teológicos sobre a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia se explica por ela mesma. Ela se auto-argumenta, ela se auto-explica, e basta a nós, homens, observando a palavra, aprender o que Deus quer e Deus tem para nos ensinar. Uma das coisas que fica clara à luz da palavra é que Deus sempre faz e sempre fez distinção. A Bíblia fala daquele que crê e daquele que não crê em Deus. A Bíblia fala daquele que teme a Deus e daquele que não teme a Deus. E a Bíblia diz que Deus faz diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. No livro de Malaquias, o último dos livros do Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo 18, o profeta, falando da parte de Deus, diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então não é uma distinção que eu ou qualquer homem possa fazer. É uma distinção clara entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, mas essa distinção é feita pelo próprio Deus. Nós poderíamos perfeitamente usar e observar a vida de uma pessoa, a vida de alguém que ama e a vida daquele que não ama. Assim como nos nossos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos que temos com as pessoas, nós somos amados ou nós não somos amados. De igual forma, a nossa vida com Deus, ou de nós para Deus, vê e age, ou a resposta que damos a Deus é amá-lo ou não amá-lo, temê-lo ou não temê-lo, obedecê-lo ou não obedecê-lo. E é usando estas palavras, ou esta introdução, que a Bíblia, fazendo esta distinção clara, revela a nós algumas coisas muito interessantes. Deus sempre usou e Deus sempre usará pessoas para que o seu propósito na vida das pessoas, e consequentemente, falando do individual, na vida das pessoas, mas
também envolvendo ou consequentemente as suas famílias, os seus projetos, os seus empreendimentos. E nós vamos observar que Deus usa então estas pessoas, usa situações, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para transformar pessoas. Deus usa pessoas para que outras pessoas sejam por Ele alcançadas e o propósito dele se estabeleça. Se Deus usa de figuras, ou a palavra é usada de figuras, e Deus lança mão destas pessoas ou destes exemplos que nós encontramos na Bíblia, nós vamos perceber, à luz de toda a narrativa bíblica, que há uma mensagem central em toda a Escritura. A Bíblia de Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, nós vamos ver uma figura central, e a figura central da Bíblia é Jesus Cristo. Em cada um dos livros da Bíblia, Jesus é apresentado de alguma forma, é revelado a nós de alguma forma. E uma das coisas que eu acho lindo e eu acho didático e muito abençoador, nós podemos usar e ver a forma como Deus usa alguns elementos figuradamente, representando Deus, o próprio Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no livro dos profetas, ou quando nós observamos a vida dos profetas, esses homens representavam a palavra, a autoridade de Deus que é ministrada, que é pregada. Quando nós olhamos a vida de um dos profetas, que era Eliseu, um dos maiores profetas que a Bíblia ou a palavra de Deus nos mostra, nos fala da humanidade deste homem e da forma como este Deus se manifestou através e na vida destes homens em favor de outros homens, ou seja, de pessoas para pessoas. E Eliseu tipifica uma pessoa que representava Deus, era autoridade naqueles dias. Quando se havia uma necessidade, se queria ouvir a Deus, então se procurava aquele profeta, aquele homem, ou outros em outras épocas, para se ouvir aquilo que Deus tinha a dizer. Qual era a resposta de Deus acerca de uma demanda, de uma necessidade, seja ela qual for, ou qual fosse. E quando nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia, um dos textos mais lidos e talvez mais pregados pelos pregadores mundo afora, está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículos de 1 a 7. Quando a história nos fala de uma mulher com seus 2 filhos, e o texto é narrado da seguinte forma: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acho esta história uma história linda, belíssima. E não é apenas uma história, não é apenas um registro na vida do profeta, daquele homem de Deus, como também não é apenas uma história ou registro, o relato da vida, da história de uma mulher viúva, esposa de um discípulo de profeta, que morre, e agora fica ela sozinha com aqueles 2 filhos, e como se não bastasse, há uma grande dívida contraída durante a vida daquela família, e que precisava ser paga. E este relato, repito, não é apenas um relato histórico. Se Deus usa pessoas, ou na vida das pessoas, o que as pessoas têm em suas mãos. Observe que sempre que nós dizemos algumas coisas do tipo, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer ou de resolver, sempre por trás dessa palavra ou destas expressões, nós vamos observar que sempre há alguma coisa que pode ser feito. Sempre há alguma coisa que nós podemos transformar em algo produtivo. E Eliseu faz uma pergunta àquela mulher: o que é que você tem em casa? Ora, Deus usa o que as pessoas têm em suas mãos. Voltar um pouco na história, Deus tinha dado a Moisés, lá no passado, no início daquela história daquele povo, Deus tinha dado a Moisés uma autoridade. Deus tinha dado a Moisés uma palavra, e quando Deus dá esta palavra e autoridade a Moisés, ele tinha um cajado nas suas mãos, um pedaço de pau, e no dado momento, o inimigo no seu encalço, e na sua frente uma parede de água intransponível, e Deus então pergunta a Moisés: o que é que você tem nas suas mãos, Moisés? E Moisés responde: ei Deus, eu tenho este cajado, este pedaço de pau, na nossa linguagem seria uma vara. Então Deus disse a Moisés: por que você clama a mim? Usa então este cajado, este pedaço de pau, como queiram, e faça o que tem que ser feito. E a partir dali, Deus usa então alguma coisa tão simples, tão pequena, para fazer e promover algo sobrenatural. Viver o sobrenatural de Deus não é uma tarefa difícil, como nós muitas vezes pensamos. Viver o sobrenatural de Deus não é algo impossível. É muito mais fácil para nós, eu e você. Nós vivemos as coisas da forma mais natural possível. Exemplo, nós trabalharmos, nós ganharmos o nosso dinheiro, nós produzimos com a força das nossas mãos, dos nossos braços, e dizemos assim: foi no braço. É a coisa mais natural, seria maravilhoso, e é muito bom fazer todas estas coisas. Mas em alguns momentos das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, nós percebemos que o nosso braço é insuficiente, a nossa força é insuficiente. A coisa mais fácil, mais gostosa e natural e confortável para nós é, diante de uma necessidade física, nós temos um bom plano de saúde, chegamos no médico e dizemos a ele: olha, estou sentindo tais e tais coisas, e ele pede uma série de exames, e vem aquele diagnóstico que você tem um problema, e o médico diz: vamos tratar, isto é tratável, isto não é coisa séria, não é um grande problema, e nós então resolvemos. Isso está tão no campo do natural, e acontece comigo e com você, sempre, graças a Deus por isto. Mas muitas das vezes, nós estamos diante de uma situação em que não basta apenas usar e lançar mão do que é natural, nós precisamos e necessitamos de algo além. Necessitamos do sobrenatural de Deus. E quando é o sobrenatural de Deus? Voltando no caso de Moisés, com um pedaço de pau ele toca nas águas e as águas se abrem.
O natural é eu poder fazer, eu poder ter um pedaço de madeira, um pau, uma vara nas minhas mãos e dizer, olha, eu toco nesta água, mas eu não vi, jamais vi que águas se abrem quando alguém toca nela. E assim nós observamos que Deus faz o sobrenatural. Talvez quando nós recebemos o diagnóstico, quando tudo está bem, mas de repente algumas coisas fogem do nosso controle, o médico nos dá um diagnóstico, ou ouvimos de alguém com um diagnóstico dizendo, olha, você tem um problema muito sério e aqui nós vamos precisar de muito mais. E como ouvi alguns dias atrás de um amigo falando de um diagnóstico, ele dizia, eu agora estou apenas fazendo o tratamento paliativo. O médico estava dizendo, olha, não há cura, mas nós podemos mantê-lo por algum tempo, prolongar ou alongar a sua vida, como se nós tivéssemos, e de alguma forma temos, condições de alongar as nossas vidas. O que Deus quer dizer com isto? O que o Senhor quer dizer para nós com estas palavras? Se nós temos as coisas naturais, nós temos que entender à luz da palavra, e repito, a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus. E a palavra revela a nós coisas naturais, mas esta mesma palavra fala e revela a nós o sobrenatural de Deus. Se voltarmos os nossos olhos a este texto, ou para este texto, nós vamos começar a observar uma forma de vida onde se é revelado a nós o natural, mas é revelado a nós o sobrenatural também acontecendo. Deus usa aqui uma mulher simples, uma mulher que é viúva, e naquele contexto só de ser chamada uma mulher, já era um baita de um problema, um grande problema, mas agora além de mulher, uma viúva, uma mulher pobre e endividada, desesperada, mãe de 2 filhos, por quê? Por conta das dívidas adquiridas, acumuladas ao longo dos anos, o texto não fala, esclarece isto. Agora ela estava correndo o risco de perder os seus filhos como pagamento daquela dívida. Parece uma constante que quando o caos se instala na vida de alguém, parece-nos uma constante, quando o caos se estabelece na vida, ou se instala na vida de alguém, um dos primeiros alvos, além da primeira pessoa, uma das coisas que mais, ou logo são alcançadas, ou é alcançado, são os membros daquela família. Já observou isso? Todas as vezes que nós falamos de um problema, todas as vezes que falamos de uma dificuldade, de uma luta e de uma batalha, todas as vezes em que falamos de alguém que foi alcançado por um problema, de imediato nós vamos perceber que os reflexos daquele problema alcançam aquela pessoa, mas as demais pessoas mais próximas a ela. Observe que quando um é afetado, nós observamos então esses reflexos na vida de outros. E voltar os nossos olhos para este texto, nós vamos ter que encarar uma das coisas mais difíceis para a vida de muitas pessoas: o fato. Nós não conseguimos romper em qualquer área das nossas vidas. Nós não conseguimos romper nas questões de foro íntimo, nós não conseguimos romper em relação à família, à vida profissional, aos empreendimentos, aos sonhos, aos projetos, aos valores, às questões que são muito inerentes à nossa pessoa, se nós não encararmos o fato. O fato. Qual era o fato presente na vida daquela mulher? O fato de uma grande dívida, e ele trouxe uma outra consequência, como diz o versículo 1, é chegado o credor. É chegado o credor. É como se a punição ou o castigo, ou a consequência, melhor dizendo, chegasse até a casa daquela pessoa, daquela mulher e daquela família. Olha, é chegado o credor.
E o versículo 1 diz assim: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Parece tão pesado, e é. Tão duro, e é. Naqueles tempos os filhos eram bens transferíveis. Ele não era alguma coisa como a nossa lei, graças a Deus, hoje nos garante isto. Mas quando alguém contraía uma dívida, seja ela qual for, e não pagasse, a pessoa poderia ir como escrava. Jesus nos conta uma parábola sobre isto. Mas os filhos também poderiam ser dados como pagamentos, eram bens transferíveis, podiam ser entregues como pagamentos de dívidas. Era a lei, e acabou. Que desesperança no coração desta mulher, que angústia na vida desta mulher. Hoje nós não temos tais leis, estas leis não estão presentes nos nossos dias, graças a Deus por isso. Mas quantas famílias, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos estão sendo escravizados pelas decisões outrora tomadas? Quantas consequências tem alcançado as pessoas mais próximas a nós? Quantos problemas nós estamos às vezes gerando e trazendo para nós ou sobre as nossas vidas, mas também na vida de outras que estão do nosso lado. Todas as vezes que nós falamos, e nós temos uma preocupação sim, nós entendemos que um dos maiores problemas da sociedade não está lá fora no governo. O governo é uma grande preocupação e é um problema, sim, mas o maior problema da nossa sociedade está dentro das nossas casas, dentro das famílias, porque cada indivíduo traz consigo uma responsabilidade consigo mesmo, mas traz uma responsabilidade com Deus e também com o seu próximo. E quais são os primeiros a serem afetados pelas minhas boas e más escolhas? Os meus, a minha parentela. E neste caso fica claro para nós que uma decisão equivocada, escolhas equivocadas põem em sofrimento, ou em escravidão, ou em prisão, todos os nossos ou aqueles que estão à nossa volta. Quantas coisas nós temos visto. Não é uma escravidão física literal, mas é uma escravidão que nos impede de olhar nos olhos. É uma escravidão que nos impede de sorrir dentro de casa. É uma escravidão que te impede a muitos de terem um relacionamento verdadeiro. É uma escravidão em que a intimidade familiar é impedida, ou cerceada de alguma forma. Por quê? Porque há algum tipo de cadeia e de aprisionamento. E agora esta mulher disse assim: o credor está chegando e vai levar os meus 2 filhos como parte do pagamento, ou como pagamento pela nossa dívida. Eu estou transferindo os meus filhos, ou entregando os meus filhos, para que eles, entregues ou escravizados, tragam liberdade para mim. Olha a condição desta mãe, ou a condição de um pai nessa situação. Deus então, através do profeta, faz àquela mulher uma pergunta: o que você tem em suas mãos? E repito, aquilo que parece tão simples, tão insignificante, agora tem uma relevância tão grande, se torna algo tão importante, tão significativo no contexto daquela família. E a partir daquela coisa tão simples e pequena, Deus promove algo sobrenatural, algo que vai além das palavras. Quando o problema e o caos se instalam, é normal que nós fiquemos preocupados e até desesperados, mas na perspectiva de Deus, as coisas são diferentes. Ele usa o inimaginável em nosso favor, em seu favor. E ele pergunta para aquela mulher: o que é que você tem nas suas mãos? E a resposta daquela mulher, olhando para a sua despensa, olhando para a sua casa. E por favor, o contexto aqui não está falando apenas dos aspectos materiais, físicos,
vai muito além daquilo que é natural, repito, vai muito além daquilo que é palpável, tangível, vai muito além, vai no alcance do sobrenatural. O que Deus está querendo ensinar a nós e ao seu povo, e àqueles que leem a sua palavra, que Ele quer fazer muito mais daquilo que é visível e palpável para nós. Então ela diz: eu só tenho uma botija de azeite, uma garrafinha de azeite, e a coisa de meio litro aproximadamente era uma botija. É o que eu tenho na minha casa. Olha, você tem uma botija de azeite, você tem uma garrafa de azeite na sua casa. E então o profeta dá àquela mulher algumas orientações. Ele diz assim: vai e pede às suas vizinhas, junte vasilhas não poucas. O que você puder fazer, vai na casa dos vizinhos e pegue latas, vasilhas de barra, cerâmica, de metal, de plástico, do que você tiver. Vai e pegue o que você puder pegar, vasilhas não poucas. Ele disse, eram outras palavras, dizendo: olha, pegue muitas vasilhas vazias. E ela então sai por toda a sua vizinhança e diz: olha, me empreste vasilhas, e ela junta todas aquelas vasilhas. Mas é interessante nós observarmos o versículo 4 dizendo assim: então, depois que você pegar essas vasilhas, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Essa expressão dizendo fecha a porta, essa porta está dizendo assim: coloque o mundo exterior do lado de fora, coloque do lado de fora todos os teus temores e as suas preocupações, coloque do lado de fora todos os seus medos, coloque do lado de fora todas as suas impossibilidades, coloque tudo que você não tem condições de fazer do lado de fora, e do lado de dentro fique apenas com aquilo que você pode fazer. Consegue observar a diferença? Consegue perceber a diferença que nós temos aqui? O profeta diz da parte de Deus àquela mulher: fecha a porta. Quando nós aprendemos a lutar pelas coisas, conquistar, etc., Deus nos mostra o caminho contrário. Talvez diante da necessidade ela diria assim, ou eu diria, você diria, nós diríamos coisas do tipo assim: eu preciso trabalhar mais, estou trabalhando pouco. Eu preciso buscar novo emprego, eu preciso fazer um novo investimento, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, eu preciso. Todas essas coisas são válidas e são necessárias. Mas chega um momento da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, em que nós, parece que essas coisas não resolverão, e muitas vezes não resolvem. E o Senhor disse àquela mulher: então entra, fecha a porta, coloque todos esses temores e preocupações do lado de fora, e fique do lado de dentro somente com aquilo que você pode fazer. E então o Senhor diz, através do profeta, àquela mulher, nos fala isto de intimidade com Deus. Todas as vezes que nós ouvimos estas expressões, Jesus disse que quando nós formos orar, nós deveríamos orar e jejuar, como estamos começando esta semana, este tempo de jejum e oração. Jesus nos ensina a lavar o nosso rosto, a ungir os nossos rostos com a alegria dele, entrar nos nossos quartos, trancar a nossa porta e orar em secreto, e o Pai que está em secreto vai ouvir a nossa oração. Essa palavra nos fala de intimidade com Deus, de intimidade, neste caso, da intimidade familiar, do ambiente familiar. O problema era comum a todos eles, aquela mãe e aos 2 filhos.
E agora o profeta diz: entra no quarto, entra na sua casa, fecha a porta, coloque as vasilhas espalhadas, vão enchendo e colocando separadas aquelas vasilhas. O que Deus estava dizendo àquela família, àquela casa, ou a minha casa e a sua casa, é: olha, eu quero fazer alguma coisa, não é somente na vida de um, mas na família. Na semana passada eu fiz uma pergunta: o que Deus tem te falado ao longo desse tempo de isolamento social sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família? Deus está então mostrando a esta família e mostrando a nós nos dias de hoje como Ele quer e Ele pode agir. Quando nós aprendemos a lutar pelas coisas, a conquistar, repito, Deus nos mostra o contrário. Esta história nos fala de intimidade com Deus. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Coloque o mundo e as preocupações do mundo lá fora. Fique você e sua casa, você e sua família aqui. Falar de intimidade não é alguma coisa que se conquiste, que se adquire tão rapidamente. Vasilhas vazias. O versículo 3 diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. É interessante pensar que isso pode ser uma alusão de vidas vazias. Muitas famílias e muitas vidas, fala de uma condição de vida. Às vezes nós estamos tão vazios, tão ressequidos, e muitas vezes frequentando uma igreja, assentando num banco dominicalmente em uma igreja, às vezes participando de uma área, servindo de alguma forma, envolvido em um ministério, fazendo um trabalho social, ajudando as pessoas menos favorecidas, não importa aqui se é temente a Deus ou não, se evangélico ou não, não importa, mas o que o texto está dizendo a todos é falando de uma condição de vida. Vasilhas vazias, ou vidas vazias, pode perfeitamente nos simbolizar isto. Vidas que têm lá a sua história. É como se pegássemos um jarro e um jarro vazio, sem apenas decorativo, mas alguma coisa que pudesse trazer sentido, alguma coisa que pudesse ser para a vida dela e dos seus filhos e dos que estavam à volta, alguma coisa que pudesse ser significativo. E o Senhor então disse: olha, busque estas vasilhas. Mas uma das coisas que a gente observa é que não importa a quantidade, não importa a forma, não importa o modelo, se larga, se mais compridinha, se mais redondinha, quadrada, não importa, o fato é que espere de se encher. É a necessidade de esperar para se encher. Encher de quê? Encher de azeite. Algo que pudesse ser valioso, algo que pudesse ser realmente significativo, algo que pudesse realmente ser importante, relevante e dar resultados ou trazer resultados para a vida daquela casa e família. Vasilhas vazias, para que sejam cheias. Uma outra coisa que a gente observa à luz deste versículo 3, que o profeta diz àquela mulher: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Todas as vezes que Deus quer fazer algo, uma das coisas que nós precisamos aprender é a obediência estará presente. Se aquela mulher não dá ouvidos à voz do profeta, se aquela mulher não faz o que disse para que ela fizesse, ou não fizesse o que o profeta disse para que ela fizesse, se ela não saísse pegar vasilhas, ou vou me contentar apenas com as vasilhas que eu tenho aqui em casa, ou vou aqui no meu vizinho do lado direito, do meu lado esquerdo, é o suficiente. A ideia que nos traz o texto é de que ela saiu pela vizinhança, não apenas do lado direito e esquerdo, mas saiu dizendo: olha, me empresta vasilhas, vasilhas. E ela então foi obediente à palavra, e ela foi muito mais. Ela não se contentou em direita ou esquerda, não, eu quero mais. E o texto nos dá a ideia que ela trouxe muitas vasilhas, como fora orientada pelo profeta. Vasilhas e não poucas.
Me parece interessante isto. Me parece muito, muito interessante esta história. E todas as vezes que Deus então quer fazer, Ele quer de nós esta obediência. Aquela mulher simplesmente em obediência buscou todas as vasilhas possíveis. O ambiente era o melhor possível dentro de casa. Como é isto? Escute, sim. Quando eu olho para este texto, eu observo que o ambiente dentro de casa era o melhor possível. Por que era o melhor possível? Consegue ver o que estava acontecendo ali? Consegue imaginar aquela mulher pegando uma botija de azeite de 500 ml, meio litro aproximadamente, e o filho chega com aquela lata, aquela vasilha, ela enche, e aquela botija não se esvazia, e enche toda aquela vasilha, e enche a segunda, a terceira. Você consegue perceber, imaginar alguma coisa do tipo? O sobrenatural de Deus acontecendo. O que era natural? O natural era fazer o que ela deveria ter feito, o que era possível ser feito. Ela buscou vasilhas, primeiro buscou a Deus, e Deus deu uma orientação. Depois ela vai e pega vasilhas, entra para dentro de casa, fecha a porta. E quando ela faz isso, agora ela pega aquele azeite, aquela botija, e começa a encher vasilha por vasilha. Você consegue perceber o sobrenatural de Deus dentro daquela casa? O ambiente interno era o melhor ambiente possível. O que havia do lado de fora, pouco me interessa. Eu estou interessado no que Deus está fazendo aqui dentro. Consegue ver a botija de azeite sendo derramada sobre cada uma daquelas vasilhas. Consegue perceber o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus acontecendo ali. Meus irmãos, meus queridos, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer nos milagres de Deus para as nossas vidas. Eu quero concluir esta palavra. Quando ela tem aquela necessidade, ela procura o homem de Deus. É como se dissesse: eu estou procurando o próprio Deus. E ela tem uma necessidade, ela vai até o profeta. E quando ela vai até aquele profeta, ela diz: escute, eu sou temente a Deus, o meu marido era temente a Deus. E tu, profeta, tu sabes disso. Mas agora eu tenho uma necessidade. Eu gosto de ouvir esta história, ler esta história e pensar que eu posso levar as minhas necessidades à presença de Deus. Mas se no início ela leva à presença de Deus toda a sua dor e preocupação, quando ela obedece, faz conforme fora orientada, e ela agora vê aquele tanto de azeite pela sua casa, e não vamos falar de valores no que aquilo representaria, podemos fazer até um estudo sobre isto, mas você pode fazer essa pesquisa. O valor daquele azeite era realmente algo muito grande. E ela pega então e vai, depois de tudo, e volta até o homem de Deus. E quando ela volta ao homem de Deus, eu acho interessante porque o texto não apresenta nada de espetacular, nada de extraordinário quanto à resposta dela. O verso 7 diz assim: então, foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, fez saber o quê? Ela disse para ele assim: ei profeta, eu peguei todas as vasilhas da minha vizinhança, litros e mais litros, com vasilhas e mais vasilhas espalhadas para dentro da minha casa. Ela fez saber exatamente o que o homem de Deus disse para ela fazer, ela fez. E ele então agora disse para ela: vai, vende o azeite, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida. Você não pode estar mais escravizado. Você não pode estar mais com pendências.
Você não pode estar mais aprisionada a este passado. Você não pode mais estar manietada de alguma forma em relação a este passado. O passado precisa ser resolvido. Repetindo isto. Mas aqui agora no presente eu estou te dando possibilidades de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Era o que Deus estava falando através do profeta àquela mulher. Você não pode estar aprisionada, então vai, vende todo este azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Ora, eu estou te libertando deste passado, eu estou te dando condições presentes aqui agora, mas eu estou dizendo agora que quando o resultado daquilo que fiz, você agora vai viver. Olha o futuro sendo revelado e apresentado na vida daquela mulher. Deus pensa desta forma para mim e para você. A história desta mulher é uma história inspiradora. A história dessa mulher é uma história libertadora, quando vivida dentro desta dimensão espiritual, de saber discernir o que é natural daquilo que é sobrenatural. Eu posso, você, nós podemos fazer. O que podemos fazer? Podemos pedir a Deus, isso é natural nosso, deve ser. Nós podemos dizer, ei Deus, eu estou com essa necessidade, e contar a Deus, e Deus vai dar a resposta. E quando Deus disser o que nós devemos e podemos fazer, façamos. Se é juntar vasilhas, vamos juntar vasilhas aos montes. Mas tem algo que eu e você, nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer que o azeite multiplique. Eu quero crer e eu quero declarar pela fé em nome de Jesus que você possa viver o sobrenatural de Deus e ver a botija de azeite sendo derramada sobre as vasilhas da sua casa, vasilhas cheias e não poucas vasilhas, mas que você possa pegar o resultado disso e viver para você e toda a sua casa, como o Senhor diz a esta mulher. Nós estamos vivendo dias em que veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Como diz Malaquias 3,18. Nós estamos vivendo o tempo em que nós saberemos e discerniremos e veremos a diferença daquele que teme a Deus e daquele que não teme a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós, mais uma vez, saberemos a diferença daquele que quer viver o natural, ou apenas o natural, no braço ou na força do seu braço, e a diferença daquele que quer viver também o sobrenatural, na dependência de Deus. Esta história, a vida desta mulher nos inspira e nos fortalece, entendendo que eu posso em Deus, eu posso no Senhor, nós, a igreja, o povo, aquele que teme, aquele que crê, pode viver no sobrenatural. Eu falo muito e tenho falado muito, que às vezes nós temos vários e muitos recursos, mas nós não temos saúde. Às vezes nós temos muito dinheiro, nós temos muita comida, mas é triste ver quando alguém não pode comer. É triste ver e observar na vida de muitas casas e famílias, que muitos têm, mas não têm alegria e não têm paz. Sabe por quê? É porque no reino de Deus e nas coisas de Deus, Deus faz uma diferença entre ter e ser. Deus quer que você tenha. Deus quer que você possua. Mas Deus quer muito mais que você seja. Seja um homem que teme, uma mulher que teme, uma mulher e um homem que crê
nele. Um homem e uma mulher que creia e aprenda a viver o sobrenatural. Mais cedo ou mais tarde, na sua vida, inevitavelmente, todo ser humano pode viver o natural, mas um dia na sua vida, eu creio, e temos visto muitos, necessitarão do sobrenatural de Deus. É interessante perceber isto. Eu creio que Deus deu a nós o natural, mas Deus quer que nós aprendamos e desfrutemos do sobrenatural que Ele tem para nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, e todos aqueles que direta ou indiretamente estão ligados a você, e que possa haver abundância, que possa haver graça, abundante graça, em nome de Jesus. Que o Senhor te enriqueça, não somente com os bens naturais, mas principalmente com os bens sobrenaturais, as riquezas espirituais, sobre você e sua família, em nome de Jesus. Que você possa viver o novo, que você possa e aprenda a voltar às coisas e a viver um novo amor, o primeiro amor, desfrutando daquilo que Ele realmente tem para você, o sobrenatural. Talvez seja a hora, e já tenha passado de hora, mas ainda dá tempo. Feche a porta do seu quarto, como Jesus nos ensina. Ou aplicando o texto, feche a porta da sua casa, você e sua família, e diga a Deus: ei Deus, precisamos do sobrenatural do Senhor aqui sobre nossas vidas, em nossas vidas, na nossa casa. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.